Porque se fica aquele joguinho meio babaquara, 2006, por exemplo, para mim foi uma das eleições mais babaquaras que a gente teve, o Lula disputou com o Geraldo Alckmin, né? E a certa altura, o Lula, pesado, falava que o Geraldo Alckmin era a favor da privatização. O Geraldo Alckmin tinha sido o coordenador do programa de privatização no governo Mário Covas. Depois, como governante, ele privatizou. Mas ele percebeu pelas pesquisas que privatização era um negócio que não era bom naquele ano de 2006, não estava legal a privatização. Ele falou, o que eu faço? Vou defender privatização? Pô, mas o legado do governo Fernando Henrique no campo da privatização tinha sido um sucesso. A privatização era uma coisa positiva para o país. A telefonia no Brasil ficou muito melhor, a Embraer ficou muito melhor, a Vale ficou muito melhor. Por que não defender isso? Medinho? Aí ele pegou, botou um boné de estatal e um casaco com vários logos de estatal e falou, eu desafio o presidente Lula a apontar em que parte do meu programa eu defendo a privatização. Ele tentou, de alguma maneira, anular aquilo que era uma característica do PSDB em nome dessa busca pelo centro, porque a única coisa mais à direita que tinha no tucanato era a privatização. E que estava meio com a imagem ruim naquele momento. Ninguém podia ser de direita em 2006. Hoje em dia, o cara pode falar eu sou de direita, que não tem problema, mas em 2006 falar que era de direita é um negócio meio ruim. Então ficou um negócio meio borocochô. Resultado, o Lula ganhou com 62% dos votos no segundo turno e o candidato Alckmin teve menos votos no segundo turno do que no primeiro turno, o que nunca aconteceu na história deste país. Bom, a gente também só tem 2 turnos, não é desde sempre. Mas não aconteceu. Então, você percebe? A tentativa de você mascarar ou de você esconder ou proteger algo porque você teme o efeito eleitoral disso, às vezes se volta contra você. Não é um negócio muito... Então, às vezes... E o Lula teve sucesso porque o Lula batia na direita o tempo todo. Uma vez eu fiz uma entrevista com o Lula, ele falou, não era fácil com o Plano Real no auge, eu bater no Plano Real. Porque eu virei pó. Ele falou, uma vez eu liguei para o Montenegro, do Ibope. Falei, Montenegro, se eu continuar a cair assim nas pesquisas, eu vou ficar devendo. Vou ficar devendo para o Ibope. Vou para baixo de 0. Ele falou brincando na entrevista, mas a lógica é, eu defendia que era um absurdo, o Plano Real era uma droga, uma porcaria e tal, sabendo que aquilo era uma... não ia ganhar a eleição de 94. Só que quando chegou em 2002, quem é que aguentou a pancada e defendeu um ponto de vista coerente, digamos assim? Fui eu, pô. Aí quando chegou em 2002 era eu. Tudo bem, apareceu Rosiana Sarney com uma possibilidade, até o Ciro subiu na campanha de 2002, foi bem, mas depois deu Lula. Então, essa coisa da coerência, o Bolsonaro não é incoerente. O Lula não é incoerente. Você pode dizer o seguinte, eu não enxergo a solidez que eu gostaria no discurso deles. Isso é outra discussão. Mas incoerentes eles não são. Estão sempre defendendo as mesmas coisas, errados ou certos e tal. O Bolsonaro perdeu a eleição por quê? Porque ele era contra a porcaria da vacina, porque ele batia no STF e qualquer pessoa sensata que o aconselhasse diria, para com esse comportamento infantil. Você vai perder a eleição. E ele, pum, 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 que nem um trem da Vale que tem 3 quilômetros e não muda do trilho dele. Ele não é um jet ski. E esses caras que são jet ski... Acho que ele gostaria. Talvez sim, porque ele gosta de jet ski. Mas a ideia de ser um transatlântico, de você rumar numa direção, para você fazer uma manobra, é 20 quilômetros de virar um negócio daquele lá. Então... eu não estou dizendo que eles são sólidos, são exemplos de caminhos. Não, estou só te dizendo que eles não são tão maleáveis. E outros são muito maleáveis. Você citou o Boulos. Desculpa. O Boulos foi no programa do Pablo Marçal, bicho. Que é isso? Aí ele foi falar de empreendedorismo. Pelo amor de Deus. Aí o eleitor olha e fala assim... Boulos, vai, vamos parar, isso não é legal, não vai ser bom para você. Aí o Ricardo Nunes ganha a eleição. Então não dá para você querer fazer a arrumadinha, sabe?
Montinho. Eu tô jogando truco, vou fazer montinho. Ele fez montinho. O Pablo Marçal fez montinho também, quebrou a cara. Mas ele não é do game. O Boulos é do game, né? Aí o Boulos vem de uma origem, defende um ponto de vista, aí ele quer arrumar e quer virar o quê? O amiguinho dos empreendedores. Porra, pega o passado dele. Por que ele não é coerente com o passado dele? Não, eu fiz um ajuste na minha... Vários políticos fizeram. Não, eu vim da esquerda, hoje... Eu conheço porque eu vim da esquerda, hoje eu sou um cara de direita. Tudo bem, mas fale com transparência. Agora, querer fazer arrumadinha, montinho, eu acho que é furada. O eleitor olha e fala... A primeira coisa que o cara saca é aí, não tá ali o cara que Não é o cara de sempre. Ele tá cantando com falsete. Isso não é a voz dele, bicho, é dublado. Isso é dublado. E pouca coisa pega pior do que isso, não é? Isso pega bem mal. Eu acho, assim, a pior coisa que pode existir é você encontrar um desvio de caráter, né? Você concorda? Sim. É um negócio de uma corrupção, uma irregularidade. Eles são bons de esconder isso. Hein? Eles são bons de esconder isso. Não, mas é o que pode ser considerado a coisa mais grave. Mais né? grave, Um desvio de conduta, isso é mais grave. Agora, quando você pega incoerência, o cara não consegue nem responder. Incoerência eu me desconecto de você, sabe? Totalmente. Totalmente. É melhor eu discordar de você e te admiro pela sua convicção do que eu querer te convencer. Sabe? Você quer me convencer que você concorda comigo, aí você vai no outro grupo, concorda com outro grupo. Eu não me lembro qual era o político, mas a história atribui ao Fernando Henrique também. Diz que o Fernando Henrique, o assessor do lado dele, entrou um político para conversar com o Fernando Henrique e o Fernando Henrique concordou com tudo que o político falou. Aí entrou um outro político para falar o oposto do que esse primeiro havia dito e o Fernando Henrique concordou com tudo que ele falou.